Você já teve algum tipo de dúvida? E sobre a palavra de Deus? Também já teve dúvida? Não, você não está sozinho. Não é só você que tem dúvida. Tem muita gente que tem dúvida a respeito de algumas palavras da Bíblia Sagrada. E até mesmo os discípulos de Jesus tinham dúvidas. Inclusive, o homem mais conhecido a respeito da dúvida, Tomé. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Olá, meu amigo e minha amiga, que a paz do Senhor Jesus te alcance em qualquer lugar que você estiver nesse momento. Você está aqui no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. Que satisfação imensa ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E eu tenho uma palavra de Deus para você. Mas antes, você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, comente ele, compartilhe com um amigo, com um grupo, com a família, compartilhe com pessoas. Juntos, vamos levar o evangelho um pouco mais longe. Você já teve algum tipo de dúvida? E sobre a palavra de Deus? Também já teve dúvida? Não, você não está sozinho. Não é só você que tem dúvida. Tem muita gente que tem dúvida a respeito de algumas palavras da Bíblia Sagrada. E até mesmo os discípulos de Jesus tinham dúvidas. Inclusive, o homem mais conhecido a respeito da dúvida, Tomé. É sobre ele que nós vamos falar hoje. Mas você não precisa carregar essa dúvida para toda a vida. Lendo a Bíblia, conhecendo sobre ela, você vai poder tirar suas dúvidas. Conhecendo sobre a Bíblia, conhecendo sobre Cristo, conhecendo sobre Cristo, podemos tirar nossas dúvidas. Foi com Cristo que Tomé tirou as suas dúvidas. Por isso eu quero ler com você o livro de João, o capítulo de número 20, a partir do versículo de número 24. João, capítulo 20 e o versículo de número 24. Olha o que diz a palavra do Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele lhe disse: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois, estava com os seus discípulos outra vez dentro, e com ele estava Tomé. E veio Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, e disse-lhe: paz seja convosco. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e põe no lado meu, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: porque viste, ó Tomé, creste? Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Olha, essa passagem aqui é muito conhecida. Nós estamos falando do homem por nome Tomé. E muitas vezes nós já citamos isso, né? Eu sou igual a Tomé, só acredito vendo. Jesus tinha morrido na cruz do Calvário e na sexta-feira tinha tirado o corpo dele de lá e colocado dentro de um sepulcro onde nunca ninguém foi enterrado, através de José. Isso, ele foi colocado naquele sepulcro. E depois de 3 dias, como diz a Bíblia Sagrada, Jesus ressuscitou dos mortos. Lembra que as mulheres foram lá para ver Jesus, se espantaram porque chegou lá, viu a pedra removida. A pedra estava removida. A pedra que aproximadamente pesava entre 4 toneladas, ela foi removida. Uma pedra que tinha aproximadamente aí 3,5 metros de diâmetro, ela foi removida. Isso, a pedra que tinha aproximadamente 33 centímetros da sua espessura, ela foi removida. E quem é que removeu ela? A Bíblia diz que um anjo desceu até aquele local e removeu
a pedra, tirou a pedra daquele lugar, ela foi removida. Os guardas que estavam ali para guardar o corpo de Jesus se espantaram e ficaram pasmados como mortos, diz a Bíblia. Ficaram tão assustados que o semblante deles estavam como mortos, porque viram um anjo e a face do anjo, o parecer do anjo era como de um relâmpago. Isso é esse anjo que apareceu lá e removeu a pedra. As mulheres chegaram, entraram dentro do sepulcro, não viram Jesus lá, e quando saíram de lá, receberam uma ordem do próprio mestre, dizendo: por que vocês estão procurando vivo entre os mortos? Ide e anunciai aos meus discípulos que eu não estou mais morto, mas avisa eles para ficar lá em Jerusalém, avisa Pedro para ficar lá em Jerusalém, que eu vou ter com eles. E toda vez que Jesus fala, Jesus nunca deixou de cumprir a sua palavra. Ele disse que morreria, ele morreu. Ele disse que ao terceiro dia ia ressuscitar, ressuscitou. Ele disse que ia ver os discípulos em Jerusalém. Pois é, ele foi ver os discípulos. Inclusive Pedro, entrando dentro da casa onde eles estavam reunidos, meio que amedrontado por causa da ocasião que tinha acontecido, Jesus adentrou sem bater na porta, sem abrir uma janela, não precisou abrir nada, ele passou a parede e disse: paz seja convosco. Os discípulos se alegraram, ficaram felizes demais por ver Cristo, porém Tomé não estava presente. Então, resolveram contar para Tomé e disse: Tomé, se alegra, fica feliz, porque Jesus ressuscitou dos mortos, aquilo que ele falou aconteceu. Tomé, incrédulo, criou dúvida no seu coração e disse: será possível alguém ressuscitar dos mortos? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Eu não acredito. Eu só acredito se eu ver, tocar nas suas feridas, na sua mão direita e esquerda, onde foi pregado o escravo. Eu só acredito se o lado onde foi transpassado pela lança, eu colocar a mão. Aí eu acredito. Pois é, 8 dias depois, 8 dias depois desse acontecimento, Jesus novamente não abre uma porta. Jesus novamente não pula uma janela, mas passa a parede e diz: paz seja convosco. Porque o que mais Jesus quer trazer para nós é paz. Jesus quer trazer paz para o seu relacionamento. Jesus quer trazer paz para o seu serviço. Jesus quer trazer paz para o seu emocional. Jesus quer trazer paz para a sua família. Jesus quer trazer paz para o seu ministério. Jesus quer trazer paz para você. Tenha paz consigo mesmo. A minha paz vos deixo e a minha paz vos dou. Jesus quer dar paz. Então ele diz: paz seja convosco. E Tomé estava lá nesse dia. Tomé estava lá nesse dia. Jesus se direcionou a Tomé, que estava pasmado naquele momento por ver Cristo ressuscitado. E Jesus disse: Tomé, está aqui as feridas das minhas mãos. Coloca a mão aqui. Está aqui a ferida da lança que me ultrapassou. Toca aqui, Tomé. Tomé pasmado com aquilo e muito feliz. Agora crente. Ele disse: Senhor meu e Deus meu, Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, o eu sou, eu acredito que o Senhor está vivo, eu acredito que o Senhor está aqui. E Jesus diz para ele: porque me viste, creste? Não é errado você duvidar, mas bem-aventurado é aqueles que não viram, mas creram. Bem-aventurado é você, meu irmão. Bem-aventurado é você, minha irmã. Bem-aventurados somos nós que não vimos Cristo com os nossos olhos físicos ainda. Não vimos. Mas nós cremos que ele ressuscitou. Jesus está dizendo isso. Bem-aventurado, muito mais do que abençoado. Mas não é errado ter dúvida. Você sabia que não é a primeira dúvida que Tomé tem? Não é a primeira dúvida. Nós conhecemos Tomé por essa dúvida. Mas se não fosse Tomé, nós não saberíamos o caminho? É Tomé que toma a iniciativa. É o único que toma a iniciativa de perguntar para Jesus: Jesus, explica para nós.
Quando lá em João 14, eu vou até ler para você, João 14, Jesus está dizendo, olha, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, que na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, não teria dito, vou lhe preparar lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, vós esteja também comigo. Mesmo vós sabeis o caminho e para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho. E Tomé vai dizer, Senhor, negativo. Negativo, está aqui no versículo de número 5 de João 14. Negativo, Senhor, disse-lhe Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Também nós não sabemos o caminho. Nos mostra o caminho, Senhor. Nos mostra o caminho. É por causa disso que João 14 e o versículo 6 é escrito. Então Jesus vai dizer a Tomé, respondendo a Tomé, e logo a dúvida de outros discípulos que não tiveram coragem de perguntar. Então Jesus vai dizer, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem que passar por esse caminho. Não tem como pular. Não tem como pular. Para conhecer o Pai, para ir para o céu, aonde está Jesus, não dá para pular. É o caminho. Jesus é o caminho. Tomé perguntou, teve curiosidade, quem sabe eu estou falando com alguém que está tendo essa curiosidade também. Como eu vou chegar ao céu? Qual é o caminho para mim chegar ao céu? Porque no mundo em que nós estamos vivendo, tem tantas coisas. Tem tantos caminhos, tantos falatórios, tantas pessoas pronunciando e dizendo que este é o caminho, aquele outro é o caminho, tem que fazer assim, tem que fazer assado, mas verdadeiramente qual é o caminho? Jesus responde essa dúvida. Ele tira essa dúvida dizendo, eu sou o caminho. Irmão, Jesus é o único caminho que conduz à salvação. Eu sou o caminho do quê? O caminho da verdade. Jesus é o caminho. Não, os outros caminhos é mentira. Os outros caminhos não é real. Não são caminhos verdadeiros que traz promessa que se cumprirão. Não, os outros caminhos, as promessas não vão acontecer. Os outros caminhos são apenas fantasia. Não são reais. São ilusões, são enganações, e você não pode entrar por esses caminhos. Não pode, porque largo é o caminho que conduz à perdição, mas estreito é o caminho que conduz à salvação. E Jesus é a porta, também é o caminho da verdade e o caminho da vida, porque os outros caminhos levam à morte, à separação de Deus. Os outros caminhos levam à morte, à separação de Deus. Mas o caminho que é Cristo, que é o caminho da verdade, é o caminho da vida. Leva a vida, a uma vida eterna com Cristo, uma vida eterna com Deus. João 14, 6. Ninguém vem ao Pai Celestial, ao Deus Todo-Poderoso, ao que está sentado em um alto e sublime trono. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos que passar por esse caminho. Temos que conhecer esse caminho e andar nele. Se andarmos nele, teremos a verdade. Se tivermos a verdade, teremos a vida. E se tivermos a vida, conheceremos o Pai. E se conheceremos o Pai, não teremos mais morte. Não seremos separados de Deus nunca mais. Aliás, passaremos dessa vida para uma vida melhor com Ele no céu. Por isso, Tomé é importante. E você sabia que quando Lázaro morreu, e chegou a mensagem para Jesus, dizendo, um mensageiro dizendo, Jesus, o seu amigo Lázaro está enfermo, mas quando na verdade Lázaro já estava morto. Jesus recebeu a notícia e vai passar isso para os discípulos, e vai dizer, eu vou retornar para Betânia.
Os discípulos vão falar, não, Senhor, nós estávamos agora mesmo lá e saímos de lá debaixo de pedrada e nós não podemos, porque procuram a tua morte, vão lhe matar. E Jesus vai dizer, se andar de noite, pode tropeçar. Mas se alguém anda de dia, não tem como tropeçar, porque tem a luz do dia, vai estar enxergando. E Tomé é o único discípulo para encorajar os outros. Tomé é o único que vai dizer, vamos nós com ele, para morrermos com ele. João revela isso para nós no capítulo de número 11 e o versículo de número 16, que o único a incentivar e a chamar os discípulos para andar com Jesus e para voltar para Betânia é Tomé. Olha como Tomé é importante. Olha como Tomé é importante. Tomé tem dúvida, mas a dúvida dele direcionou para o caminho. A dúvida dele, de João 14, direcionou ele para o caminho. Ele então não tem mais dúvida a respeito do caminho. A dúvida dele se Jesus tinha ressuscitado ou não é sanada quando Jesus aparece e diz, toca nas minhas mãos. A dúvida dele é sanada. E isso prova que Jesus ressuscitou uma vez mais, ou uma pessoa a mais, provando que Jesus ressuscitou. Até então, os 10 tinham visto, fora as mulheres, né? Tinha visto Jesus, mas agora é um discípulo a mais que viu Jesus. São 11 discípulos que viram Jesus ressuscitado. E depois, nós temos as 500 pessoas que viram Jesus também sendo elevado aos céus, ressuscitado. Então, a dúvida dele gerou a prova que Jesus está vivo. Mas Tomé é corajoso demais. Tomé também é corajoso. Irmão, quando alguém falar para você, você é um Tomé, não fica bravo com isso. Não, em vez em quando surgem algumas dúvidas, sim, mas Jesus, ou através da palavra dele, é sanada minhas dúvidas. Ele sana minhas dúvidas. E outra, Tomé é corajoso. Eu vou com Cristo. Se ele vai voltar para Betânia, eu volto para Betânia com ele. Se for para morrer com ele, eu também vou morrer para ele. Mas eu não vou ficar aqui sozinho. Eu não vou continuar andando sozinho. Eu vou aonde o meu mestre for. Você está disposto a andar com Jesus? Você está disposto a seguir Jesus para onde ele for? Faça igual Tomé. Surgiu a dúvida? Pergunta para o mestre. Mestre, eu estou com dúvida. Eu estou com dúvida. O senhor pode sanar? Não é pecado. Não é pecado. É pecado você ficar com dúvida. Não. Você ficar com dúvida, aí gera incredulidade, aí depois você está desacreditando. Não. Aí sim. Mas se você tiver dúvida, pergunta. E com certeza ele trará a resposta para você. A Bíblia tem resposta para todas as nossas dúvidas. E seja corajoso como Tomé. Vai com Cristo aonde ele for. Amém? Deixa eu orar pela sua vida, deixa eu orar pela sua casa, deixa eu orar por você nesse instante. Curva a tua cabeça em qualquer lugar que você estiver, se você puder, e vamos falar com Cristo agora. Pai, em tua presença nós estamos, ó Deus. É bem verdade que em vez em quando surgem algumas dúvidas, e isso, Senhor, o coração fica até perturbado. Mas, Senhor, nós cremos em Ti, e por isso nós pedimos que o Senhor possa ajudar as dúvidas que surgirem ser sanadas. Dar-nos entendimento sobre a Tua palavra, porque queremos conhecer e prosseguir a conhecer ela, porque então teremos conhecimento sobre Ti. Deus, e também ajuda nós a andarmos no caminho, porque o Senhor é o único caminho. Deus, os outros são fantasia, os outros não existem de verdade, são apenas ilusões que nos levam para o abismo, mas nós queremos andar no caminho da verdade e no caminho da vida, o caminho que nos leva até o Pai Celestial. Então, por isso, eu rogo a Ti, nos ajuda e dê coragem no momento de adversidade, quando os problemas surgirem, ou quando os obstáculos surgirem, dê-nos coragem para continuarmos no caminho e seguindo a Tua palavra. É o que eu lhe peço e assim seja. Amém e amém, Jesus. Amém? Deus abençoe você. Você que ainda não se inscreveu, você chegou até aqui, é sinal que você gostou dessa palavra. É sinal que você adquiriu um pouco mais de conhecimento. Então, deixe o seu like aí e se inscreva no canal Adonis Oliveira, Conselho para toda a Vida. E nós temos mais. Toda sexta-feira, 19 horas da noite, nós temos uma palavra de Deus para a tua família. Minha família em outro nível.
sexta-feira, às 19 horas da noite. Vem comigo, segunda às 19, conselho para toda a vida, e às sextas às 19, falando sobre família. Deus abençoe você, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família.